Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite, um bom dia, uma boa tarde, conforme vocês forem nos escutando. É com muito prazer que damos início a mais um Evangelho no Lar. Esse Evangelho de amor, de carinho, de encontro com Jesus. Eu sou a Janete, para quem não sabe, estou aqui com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, porque sem eles é claro que nada disso aconteceria. E é com imenso prazer, com imensa emoção que eu agradeço, que nós agradecemos, a todos os comentários ali deixados pra gente, sempre com tanto carinho, sempre contando um pouco de vocês. E isso é muito importante para nós, para todos que leem os comentários, porque é sempre um grande aprendizado. Então, o nosso agradecimento de coração é muito emocionante mesmo. A gente poder ler, poder participar. E eu sempre repito, não é nada da gente, digo eu do Júnior. A gente não faz nada, pessoal. Isso é totalmente da espiritualidade. Que bom que eles estão conseguindo ajudar vocês. E a gente encara isso aqui mais como o nosso centro espírita. Não é Júnior e Janete, nós somos pessoas como vocês. A gente tem erros, tem defeitos. Mas como vocês, nós estamos aqui tentando andar na caminhada segura, na caminhada de Deus, para que também na nossa casa haja harmonização, Porque o nosso evangelho ele é para isso, o evangelho do lar é feito para a harmonia dos nossos lares. Então nós estamos nessa mesma busca junto com vocês. Mas a gente agradece, claro, de coração, por todo esse carinho. Tenho certeza que se não fôssemos nós que estivéssemos aqui conversando com vocês, alguns de vocês estaria com certeza e a gente seria os ouvintes. Então, não é a Júnior e Janete, é a espiritualidade. Mas a gente agradece muito todos os comentários e todos os depoimentos ali, porque a gente está crescendo com vocês. Então, nosso muito obrigada. Bom, gente, o Evangelho é feito uma vez a semana. Pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual. O nosso evangelho, esse aqui que eu estou falando agora, ele é feito todas as quintas-feiras, é transmitido para vocês às 20 horas, todas as quintas-feiras. Mas vocês podem escolher um dia qualquer da semana para fazer o evangelho de vocês, quem não quiser fazer junto com esse aqui, que a gente faz. Vocês podem estar escolhendo um outro horário, um outro dia, é ler um trechinho, é fazer uma prece, é ler um trecho do evangelho. A gente diz o evangelho, mas pode ser qualquer a gente prefere o evangelho, mas pode ser feito em qualquer das 5 obras básicas, não tem problema. E fazer um breve comentário, pedir para que a água sejam fluidificadas pelos bons espíritos que ali estarão. E quem quiser um dia, porventura, trocar de horário, sempre façam uma prece e comuniquem esse novo horário para a espiritualidade saber e poder fazer esse acompanhamento nesse novo dia. Porque assim como a gente, os espíritos também têm os seus compromissos. Então é sempre bom avisar, e as pessoas às vezes nos perguntam... A Nerice Andrade fala sobre isso, ela vai mudar até de cidade, É o mesmo princípio, o pensamento. Você conversa com eles por pensamento, que nem a Janete disse agora no Evangelho, Nerice. E já avisa, Apesar de que eles sabem, tá? Vocês estão ligados por pensamento, Eles sabem da tua intenção. Mas é como se você tem que dizer, olha... Nós vamos para tal lugar, nós vamos fazer o evangelho lá naquele dia, naquela hora, naquele novo lugar, sabe? Comuniquem isso para eles, porque é como se fossem nós. Imagina que você sabe que alguém vai se mudar, mas ninguém te convida, avisa o grupo, nós vamos para outro lugar, tá? Não, você avisa, vamos lá, porque é como se fosse um convite.
Você abre a casa para a luz, abre a casa para que a energia da casa se modifique-se, né? Eu também desejo muitas luzes para essa tua nova residência, né? Que dê tudo certo, assim como todos que estão trocando de horário por algum motivo ou outro. Comuniquem por pensamento, avisem eles, que nem a Ginete falou. O pensamento é a linha de comunicação, podem ter certeza disso. Então, pessoal, a gente pede que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, mais no finalzinho do nosso Evangelho. Essa água vocês podem consumir ela durante a semana, aos poucos, até o nosso próximo encontro, para que eles, né, da espiritualidade superior e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possam estar fluidificando novamente. Essa água, ela é o nosso remedinho, é o remédio dos nossos reajustes, das nossas doenças. Então, com certeza, ela tem um efeito muito especial para cada um de vocês. Tá ok? Bom, gente, vamos agora, então, esquecer dos problemas da semana. Vamos esquecer de tudo que foi conturbado na nossa vida durante a semana, durante os nossos dias. E vamos agora entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Vamos pedir para que seja um evangelho de encontro com Jesus, de muito amor, de muita aprendizagem, e que a gente possa levar tudo que for lido aqui, tudo que for comentado para o Júnior, aquilo que for de bom, que vocês possam levar durante os dias, durante a semana. Tá ok? Para que a gente sempre se policie e sempre tente andar na linha do bem, sempre com pensamentos bons, sendo agradáveis com todos, sempre como o Júnior diz, né, manter o sorriso, porque isso faz toda a diferença. Então agora vamos nos sintonizar com a espiritualidade superior. E eu tenho certeza que vai ser um evangelho de muito amor. Vamos então à nossa prece. Eu recebi alguns pedidos de prece. A Vanessa Comodo pediu a prece de Cáritas, a Vi Salomão pediu oração de São Francisco de Assis e a Marinei Santos pediu a prece de luz. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler hoje a prece de luz, ao pedido da Marinei Santos, e nas próximas semanas então eu faço a de Cáritas, depois a de São Francisco de Assis, tá ok? Para atender a todos. Muito obrigada pelas preces, pessoal. Quem quiser pode mandar, que é sempre bom, é aquilo que eu falei, não é a prece que eu escolho. Vamos nós escolher uma prece legal, uma prece que nos faça bem, né? Porque é o nosso encontro, não é meu, Janete Júnior, tá bom? Então, muito obrigada por toda a colaboração de vocês aí. Vamos então à nossa prece de luz, de Emmanuel. Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão, mais particularmente para descobrirmos sem enganos as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só de amor, a recordarmos com seguranças as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos
em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades, todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviastes. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhe espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Ampliai-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criatura que nos confiastes ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais fácil, mas vocês podem me acompanhar pelo Evangelho Antigo. Estamos então no capítulo 18. É bem compridinho aqui, muitos são os chamados e poucos escolhidos. Então eu vou ler a parábola da festa de núpcias. Depois o Júnior comenta então. Item 1. Jesus, falando ainda em parábolas, disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer uma festa para o casamento de seu filho, enviou seus servidores para que chamassem os convidados para as bodas, mas eles se recusaram a vir. O rei então enviou outros servidores com o seguinte recado aos convidados: Digam a eles que já preparei meu banquete, mandei matar meus bois e todos os animais que tinham engordado. Tudo já está pronto. Digam a eles que venham para as festividades. Porém, os convidados desprezaram novamente o convite e se foram, uns para suas casas de campo, outros para seus negócios. Outros, após terem insultado os servidores do rei, ainda os mataram. O rei, após saber o que aconteceu, ficou muito furioso e enviou seus soldados, matando os assassinos e queimando suas cidades. Então o rei disse a seus servidores: As festividades estão prontas, mas os que foram convidados não eram dignos de participar. Vão pelas encruzilhadas e convidem para os festejos todos aqueles que se encontrem. Os servidores do reino foram então para as ruas e convidaram todos que encontravam, bons e maus, e a sala do banquete de núpcias ficou repleta de pessoas. Em seguida, o rei entrou na sala para ver o que estavam à mesa. E percebendo um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entrou aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu em silêncio. Então o rei disse a seus servidores: Atem as mãos e os pés e lance esse homem nas trevas
exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. É sempre uma alegria nos encontrarmos. Antes de eu fazer o comentário, eu gostaria só que todos lembrassem, né, que independente da Janete fazer alguns comentários no início, antes de fazer a oração, independente disso, o Evangelho já começou. Os Espíritos já estão chegando até vocês, já estão indo, já estão vendo o pensamento de vocês, já estão trabalhando nas casas de vocês a partir daquele momento, porque antes de nós começarmos isto, já tem a oração envolvida, já começamos aqui a nossa prece, já começou todo o trabalho em si de harmonia. Então, não existe exatamente aquele rigor do tempo necessário para começar, porque já começou. Só lembrando, né, que o pensamento é o que faz a obra. Nós estamos prontos conforme o nosso adiantamento. Então sejamos todos sempre dispostos com alegria, com amor, com bondade, sempre dispostos à receptividade, a sermos receptivos, sermos abertos, porque a dúvida de um pode ser a de muitos que permanecem no silêncio, né? Então é sempre bom, é sempre gratificante ouvir ela, né? Porque ela vem e coloca as situações que tanto ela se preocupa de todos estarem, no mínimo, mais contentes, mais felizes por estarem participando, porque ela gosta muito dos comentários, ela participa muito, a gente conversa sobre isso. E isso já faz parte do nosso Evangelho. Como a Janete mesmo diz, isso aqui é o nosso centro espírita, né? É assim que ela enxerga. E era assim que nós nos dávamos com as pessoas que nós frequentávamos, uma conversa amiga, sempre participativa. Isso tudo já faz parte. Até a gente lendo os livros depois de André Luiz, a gente vê que tudo já acontece muito antes. Já acontece antes, no princípio da intenção. Então, todos já estão participando. É uma alegria. Só estou reforçando aquilo que a Janete disse antes, né? Antes de começar a fazer a oração. Porque é o nosso pensamento aqui. É um pensamento que deveria de ser de todos. Sempre aquele bem, aquela bondade, né? Tudo é válido. Como ela diz, ela adora muito tudo isso, né? Que bom. Vamos lá. Jesus fala por parábolas, né? Agora vocês têm que imaginar isso há 2020 anos atrás, 2020 anos, 2000 anos atrás. Era a situação do povo, era a maneira de chamar a atenção deles, era naquilo que eles mais gostavam. Então, sempre Jesus vai usar parábolas referente àquilo que mais chamava a atenção do povo. Algumas parábolas têm uma entonação meio que para o lado político, mas não é. É porque o povo estava naquele tempo com aquele pensamento. Outras com um lado festivo, outras com um lado mais sensível. Então, ele sempre vai usar aquilo para atingir os pensamentos. E em todas as parábolas deles vai ter o sentido espiritual, porque isso fica marcado numa pessoa não só na vida encarnada, mas depois que ela desencarna. E muitas coisas que ela lê, ela vai entender até quando não estiver mais caminhando sobre o nosso planeta, né? Quando ela estiver já no desencarne, já estiver lá no plano espiritual, ela vai estar ainda remoendo, pensando naquilo e entendendo certas colocações. Muitos dos nossos entes queridos que desencarnam ainda levam consigo conflitos da nossa vida terrena. E nós vemos que muitos que ficam também ficam com os conflitos das nossas vidas terrenas. Aqui. Não disse o que eu queria ter dito. Eu não me entendi com a pessoa como deveria ter me entendido.
E isso acontece nos dois lados, tanto quem está encarnado quanto quem está desencarnado. Por isso que tudo que Jesus sempre fala é que a gente tenta resolver as coisas às vezes na hora. E não é resolver por impulso, não é resolver as coisas de imediatismo, vamos agora acertar isso, não. Né? Tem gente que quer impor, não, eu quero impor aquilo que eu estou pensando, nós vamos resolver agora as nossas pendências, e não é isso. Ele quer dizer que a gente faça uma reflexão sobre o que ocorreu e às vezes ver se vale a pena a gente perder uma amizade, perder um relacionamento, perder às vezes uma vida, né? Ou acabar se comprometendo de forma na saúde, ou acabar delinquindo, né? Acabar sendo, no caso, retirado da liberdade por atos. Então tudo na nossa vida é uma reflexão. É isso que o Espiritismo sempre bate. Naquela tecla, vamos refletir. É melhor a gente se afastar durante um conflito e refletir do que tomar uma posição de imediato. Então as parábolas, elas têm esse significado também. Né? Elas vão ser levadas por gerações. Quantos de nós já não passou por essas parábolas em outras encarnações? Né? Já temos 2 milênios, então já imagina quantas vezes a gente já não ouviu isso, já não teve uma interpretação, não teve um entendimento. Então é sempre a mesma coisa. A nossa vida é repleta de incógnitas. E só tem um jeito da gente descobrir. É refletindo, pensando, parando para pensar. A partir do momento que a gente para pensar, a gente já começa a resolver as nossas questões. Eu comecei falando de entes queridos, né, que às vezes levam as suas dúvidas, os seus ressentimentos para o plano espiritual e lá não conseguem se ajeitar, assim como os outros que ficam aqui. E nós temos relatos disso no comentário. A Janete hoje estava mais sensível aos comentários, né? Por isso que a gente falou no nosso encontro passado, né, do dia 19, sobre se perdoar, porque nós vamos continuar aqui. Então aqui nós temos que nos perdoar. Sabe, nos perdoar é tão importante quanto respirar, porque nós temos que dar sequência para a nossa vida. Para quem é espírita e sabe da continuidade da vida, para quem fala com espíritos, para quem vê, ouve, a pessoa da mediunidade, sabe disso. Sabe que às vezes falar com o encarnado é a mesma coisa que falar com o desencarnado. As reclamações, as tristezas, as acusações, parece que nada mudou e nada mudou. A vida continua. Por isso que a ideia do perdão continua. Fulano já desencarnou, já foi, e agora? Peça perdão ainda. Deseja para ele luz, deseja para ele muita prosperidade, aonde ele estiver. Para as pessoas que vocês se prejudicaram, desejem também muita luz para essas pessoas. Às vezes a gente ofende, às vezes a gente prejudica alguém sem querer. Desejem luz. Luz para essa pessoa, encarnada ou não. E não se preocupem, né? Nós vimos também comentários de pessoas que perderam os parentes depois de 40 anos, 50 anos, ou quase 50 anos de convívio, tá? E simplesmente estão felizes porque tiveram esse convívio. Isso é importante, porque o convívio vai continuar depois, viu? Quando vocês desencarnarem, na hora que isso acontecer, e quando acontecer, e quando tiver que acontecer, tá? O convívio vai continuar, principalmente se ele foi agradável, se ele foi amoroso, se ele foi construtivo. E muitas dessas coisas, elas fazem parte da nossa vida. Vocês devem estar se perguntando, vem cá, o Júnior não vai comentar sobre a festa de núpcias que Jesus, sobre essa parábola? Eu já estou comentando. Porque tem um detalhe nessa parábola que é fundamental. A primeira parte dela
fala daqueles que foram convidados, né, e não vieram. Os hebreus, os judeus, que a ideia do convite para a festa de um rei, né, de um Deus, porque antes adoravam vários. Então ele está falando naquele sentido, tá? Essa parte ali é a parte de movimento dos povos, tudo bem. Mas o que eu estava falando aqui agora é da outra parte, daquele outro trecho. Depois que foi aberto a todos o convite para mudança, porque existem vários níveis de pessoas, vários graus de entendimento, e os povos, né, a força de um povo é uma força muito grande, né, uma mobilidade muito grande. Então depois ele abriu para todos esse convite. Agora todos podem vir. Agora todos somos iguais, mas um não estava com a roupa adequada para o local. E este foi mandado para as trevas. Gente, a gente não consegue imaginar um Deus assim, né? Mas não se esqueçam que é uma parábola, como eu disse, né? Mas a ideia principal não é essa. A ideia da roupa estar diferente é a ideia de nós, que dizemos assim: olha, eu sou cristão. Eu sou cristão, eu sou espírita, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas não age como tal. Então não adianta eu ir para uma festa dizendo eu sou cristão, mas eu não estou vestido para essa festa. Em outras palavras, eu não me transformei, porque a vestimenta para o espírito não é esse o sentido. Mas você se veste, é a sua transformação. Então aqueles que não se transformaram ainda terão que passar pelo processo dessa transformação, mas só que de um outro jeito. Você tem que quebrar o orgulho, a roupa contrária a um local. É muito dito que no plano espiritual, eles, conforme a evolução do plano espiritual, conforme o lugar que você vai, é muito comum eles saberem o que você está pensando. Então eles vão saber muito bem o teu pensamento e você talvez não vai entrar num plano determinado porque você não pensa que nem os outros, você não está vestido que nem os outros, você não se transformou que nem os outros. Você precisa ainda passar por algumas transformações para chegar até ali. Então tem esses níveis, né? Muitas moradas na casa do meu pai, entre outros significados de outros planetas. Nós estamos falando agora de níveis, para quem está estagiando na Terra, né? De níveis de colônias na Terra, níveis de lugares da vida verdadeira na Terra. Então vamos nos ater a isso. A nossa transformação moral é indispensável. Entendem? Não adianta apenas dizer, eu sou espírita, eu sou cristão, acredito em Cristo, mas se você não se transformou por dentro. Nós temos alguns comentários que eu posso até trazer, né? De pessoas sentindo muita tristeza, sentindo um vazio, não se sentindo bem com os outros que nos cercam. Tudo isso faz parte de um critério de transformação. É necessário que as pessoas mudem por dentro. Mudem. Essa mudança por dentro, ela é fundamental. Até o caso da Cida Oliveira, ela comenta, né, que não sente preenchida estando perto de alguém, né, de um relacionamento. Mas isso é uma transformação sua. Não é as pessoas que vão preencher o teu vazio. É você que tem que preencher o seu vazio com coisas boas. Aproveita essa oportunidade que você tem de melhorar diante das situações. Então a transformação moral é que vai nos dizer aquilo que nos compete. Nós temos aqui uma participação bacana, né? Se intitulou como Árvore da Vida. O nome é muito inspirador, né? E faz ali alguns apontamentos. Todos nós temos necessidades. Todos nós temos algum problema físico. Todos nós temos alguma pendência.
Se nós olharmos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver ali as causas das nossas dores, encarnações, né, de situações que nós passamos. E se a gente se aprofundar mais nesses estudos, mais ainda no conhecimento, a gente vai ver que nós somos os causadores, talvez não nessa vida. Geralmente muitas coisas a gente faz de imediato nessa aqui, né, já vê as consequências, mas de outras vidas, né, para reajustes. Devemos buscar o tratamento sempre. Sempre. Porque nós temos pessoas encarnadas para nosso tratamento do corpo físico, que são os médicos. Vamos a eles, vamos fazer o nosso link com o plano espiritual e através de orações, vamos pedir força, coragem para passar, porque nós precisamos passar por isso, e nós vamos ter que passar por isso. Nós temos que pensar no agora. Quem nós somos agora? Que seres nós somos? Do que nós precisamos? É muito triste, às vezes, a gente se sentir, como a Maria Rodrigues de Almeida citou apenas uma frase, ela sofreu uma transformação, né, graças a Deus, né, um bom exemplo de uma pessoa que qualquer passo é um passo, mas ela citou uma palavra ali que me marcou muito, alma comprometida. Aquilo ficou marcado em mim, né? Alma comprometida. E muitas pessoas se sentem com alma comprometidas. Olha, não faz ideia de como tem gente que se sente, eu não vou fazer mais nada porque eu já estou perdido mesmo, já está tudo errado. E não é isso. Nós temos a vida, o nosso corpo foi dado e o nosso tempo é dado para que a gente evolua. Nós vamos cometer erro? Vamos. Infelizmente a gente vai cometer erros, mas é assim que a gente vai amadurecendo. Muitas vezes esses erros são até meio que impostos, né? Para a gente poder melhorar e se ajustar. Muitas vezes as deficiências, as dores, os sofrimentos da nossa vida são reajustes. Tudo isso para que a gente possa estar vestido, né, para um reino, para uma festa, ou no caso, para ir para um lugar perfeito. Porque não adianta só sacudir a bandeirinha e dizer, eu sou cristão. Nós temos que estar vestido com isso. Então nós vamos ver muitos, mas muitos exemplos na vida em que tudo acontece depois do que a gente acha que tudo se perdeu. Não tem mais nada. De repente se aproxima alguém. De repente vem uma ajuda, de repente acontece alguma coisa, porque é assim que é a vida. E a gente vai indo e vai levando, a gente nem acredita que chega tão longe. E olha que maravilha a gente chegar no final de uma encarnação, né, quando ela se concluiu, e a gente olhar, puxa vida, eu fui, eu deixei de acreditar várias vezes, mas eu cheguei. E agora eu vou citar uma frase do Antônio Carlos, lá do Editorial do Bem, né? Porque ele escreve textos interessantes. Leiam os textos dele, que ele deixa um texto bom ali, né? Mas ele tem uma frase ali que ele escreveu agora no dia 19 que eu achei que é isso mesmo. Eu vou até citar a tua frase, tá, Antônio, aqui no Evangelho. No meio do texto dele ele colocou: tenho amigos porque me permiti viver suficientemente para conquistá-los e ser conquistados por eles. Gente, isso aí para mim foi brilhante, porque se a gente aguentar um pouco mais, a gente vai ver coisas que nem imaginava que iria ver. A gente vai conhecer pessoas que nem imaginava. Muitas vezes a gente vê os amigos indo embora, perdendo amigos, às vezes por nossa culpa, por nosso orgulho, pela nossa estupidez, a gente perde amigos. Mas aí a gente aprende com a dor, aí a gente vai conhecer outros. Quando às vezes a gente acha que vai se desesperar, acabou, acontece alguma coisa, sempre aparece alguém. Nós estamos entrelaçados. Então esse trecho dele, assim, porque eu me permiti o suficiente para conquistá-los, por conhecer alguém, ou vou ser conquistados por eles. Porque na nossa vida vamos sempre cruzar com pessoas, algumas vão nos deixar mal, outras vão nos deixar bem, mas tudo isso é para nós a vida, altos e baixos, vida sempre, sempre. Então estar vestido para o banquete
tá? Porque o convite já foi feito, gente. O convite já foi feito há muito tempo para todo mundo, né? Já foi espalhada a palavra. O convite é a palavra de Deus, né? É a palavra do Cristo espalhada aqui, de Deus, através de Cristo, para o nosso tempo. Então a gente entende que temos que viver pelo amor, pela bondade, e a gente vai estar no limite sempre, tá? Sempre a gente vai estar no limite, por quê? Porque estamos encarnados, porque cometemos erros, mas a gente tem que aprender a perdoar os outros e perdoar a nós mesmos, né? Isso é o fundamental. Quando a gente está muito ruim, quando a gente já fez tudo errado, tudo que podia fazer de errado, temos que lembrar de nos perdoar. Não é fim da linha, não é causa perdida. Se a gente ali continua respirando, oba, agora é a hora. Agora é hora de eu mudar. Então, vamos dar mais uma oportunidade. Vamos nos permitir viver para ver o que acontece. Obrigado pela tua mensagem, Antônio. Foi gratificante, né? E vamos seguir através da nossa vida, e vão ter problemas sim. Nem todos os problemas serão espirituais que vão acontecer. Nem tudo que acontece na vida vão ser obsessores que vão nos assediar. Eu sei que os centros espíritas, eles têm esse trabalho de desobsessão. É importante, assim que a pandemia aliviar, procurem centros espíritas para fazer aquele trabalho de desobsessão, tomar passe para energizar. O passe energiza, mas não se esqueçam de que o nosso pensamento é tudo. E não esqueçam, principalmente, que se a gente não se transformar moralmente, não adianta nada. Não adianta a gente pedir cura se a gente não tiver uma transformação moral. Porque o objetivo dessa vida é a transformação moral. Então, às vezes, é preferível a gente levar uma carga pesada e vai se transformando aos pouquinhos, um pouquinho cada dia, do que receber alguma coisa assim e você não está pronto para aquilo. Você vai errar de novo, né? Feio, naquele mesmo peso e formato. Então a transformação vem, que nem a Janete disse no início, um sorriso muda tudo, tá? A Janete tem um lindo sorriso, para quem não conhece, ela tá sempre sorrindo. Ele tá apaixonado hoje, né, gente? Não, mas ela tem um lindo sorriso, ela tá sempre sorrindo aqui, essa guria, né? Isso eu não sorrio tanto, viu? Meus dentes são meio tortos. Quem viu na live viu que eles são meio tortinhos. Então eu fico meio com a boca, só estico a boca mesmo, né? Para não deixar os outros apavorados, né? Horrorizados comigo, né? Agora ela já sorriu, tem um tempo, já fica sorrindo o tempo todo, né? Isso é inveja minha, isso é até maldade, né? Bom, com isso eu encerro então o meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Atendendo a todos que precisam, a todos que pediram preces e a todos que estão participando do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente,
a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenhamos todos uma semana repleta de luz, de paz e de harmonia, e que possamos trazer essa ideia de transformação que está inata dentro de cada um de nós, trazer à tona, e que possamos fazer sempre melhor. Olha, o fundo do poço ele é um grande impulsionador para a gente se erguer. Mas a gente pode, a qualquer instante, no meio do caminho, mesmo está se afundando, assim, as coisas estão acontecendo errado, a gente pode dar aquele up para cima. É isso que se espera a qualquer momento, a qualquer hora. Deem uma guinada. Acreditem em si, acreditem no teu potencial, porque o simples fato de você estar nesse planeta já significa que você foi escolhido para estar aqui. Pode ter certeza disso. Não é à toa, não é de graça, não estará sozinho. As dificuldades fazem parte, as pessoas que te rodeiam fazem parte, tá? Pode ser uma vida muito complexa, muito complicada, mas isso também vai fazer parte. Assim como a bonança, a riqueza e outros fatores relevantes, né? Acreditem, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento. E agora é hora de cada um dar aquele up, né? Vamos para cima, vamos reverter isso, vamos transformar quem nós somos em pessoas melhores. E começa por um simples sorriso, que nem foi citado. Desejo a todos, então, uma excelente semana. E assim está encerrado o nosso Evangelho. Eu vou fazer aqui agora alguns comentários, né? Ler alguns comentários aqui. Alguns eu já até citei no meio do que eu estava falando antes, mas a gente reza, né? Todos são atendidos, tá? Já começou, tem muita gente que pede orações, até por pensamento já serão atendidos essas orações. O efeito que elas vão ter, como eu falei, vai depender muito da transformação de cada um, na disposição de cada um e às vezes no merecimento. Mas pode ter certeza que quando a gente pede, a gente é atendido. E muitas vezes esse atendimento vem na forma de força, de coragem. Então, nós temos que passar por situações, às vezes, que vão exigir de nós forças que a gente tem e nem sabia. Então, às vezes, está num tratamento pesado, né? Difícil, né, Miriam, Lúcia? Então, lá a gente já está recebendo a força, porque já está sendo dado aquilo que é necessário. Nós temos que manter aquela postura alegre, dinâmica, porque estamos ainda fazendo parte de todo o plano e vamos continuar fazendo. Tem muita gente que passa por tudo isso e segue o caminho e nós também vamos seguir o caminho. Entendeu? Então, força, coragem, vamos lá, vai dar tudo certo, não se preocupa que não está sozinha. Não importa onde você estiver, e para todos aqueles, né, que também se sensibilizaram pela perda de maridos, perda de esposas, isso faz parte também. Mas a vida continua, que nem eu falei. Para quem trabalha com essa parte, vê um, vê outro, parece tudo a mesma coisa, com os mesmos problemas, pensamentos. O pensamento é tudo. Então é hora de a gente começar a mudar o nosso pensamento, mudar a forma com que a gente pensa, começar a trazer pensamentos bons, pensamentos interessantes, né? Agradeço àqueles que abriram seus corações para contar uns relatos de mudanças dramáticas e fortes, porque faz parte. Um exemplo serve para o outro, porque às vezes a gente acha que a coisa não vai dar certo, e dá, a gente passa, vamos sair meio torto às vezes, mas a gente sai dessas situações, porque a vida continua. A gente tem que sempre manter o pensamento positivo para atrair bons espíritos para perto da gente, sempre isso é importante.
A Yolanda Bezerra fala da irmã está fazendo com ela o evangelho numa outra cidade ao mesmo tempo. Isso também é uma forma de se expressar. Nós temos pessoas de tudo que é lugar aqui, de tudo que é parte do mundo, né? Do Japão, de Portugal, né? Luísa Paula, lá de Coimbra, ela até fez um comentário que só tem um grupo pequeno de espíritas lá. O pessoal é mais voltado ao materialismo, né? Mas isso faz parte, sabia? Imagina para Kardec, 2 séculos atrás, quando foi, quase 2 séculos, perdão, né? Foi menos que isso, quando ele foi implantar ali, trazer, codificar, trazer o espiritismo, né? Que não existia esse conceito, existia o conceito espiritualista, mas para pessoas atucanadas que estão ganhando dinheiro, que estão trabalhando, elas não param para pensar na vida, a não ser que a vida lhe dê um bloqueio. Quando a vida lhe dá um bloqueio, elas ficam, opa, agora o que eu faço? Aí elas começam a perceber, muitas vezes as pessoas são travadas para perceber que existe lá um toquezinho divino em tudo, entendeu? Pelo que os espíritos mesmos já deixaram dito, né? Nós temos que passar pela nossa vida, tanto é que nos é dado o esquecimento, para que a gente não fique parasitando por aqui. Eu sei mesmo que depois continua, que vai ser aquilo. Não! Já nos dado o esquecimento de propósito para que a gente possa engatar a máquina e tentar melhorar. Tanto melhorar de vida, quanto melhorar de padrão de vida, quanto melhorar de espiritualidade, né? Melhorar de condição moral. Tudo isso faz parte, né, do esquema da nossa vida. Mas nós não estamos realmente sós em nenhuma das situações, né, que nós possamos merecer. Nerice Andrade falou da mudança, tu já comentou isso, né? Vamos mudar de cidade, o evangelho... Fui eu que comentei? Tá? Então, a mesma coisa da água fluida dentro dos jarros de filtros, né? A água fluida, ela é um tratamento magnético para você tomar. Você botou aquela água fluida, o teu pensamento interfere nela. Tem gente que pergunta assim, colocar na geladeira? Que alguém me perguntou isso, né? Foi a Elizabeth Consentino. Tomaram no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é 45 graus, o Nordeste também. Olha, são muito quentes, né? Mas assim, a água fluida, não existe escrito alguma restrição quanto a colocar na geladeira. Porém, já foi dito em muitos eventos, muitos encontros, não se deve colocar em geladeira porque ela vai alterar o magnetismo, aquela parte que foi colocada ali do teu remédio. Então até tem um japonês que estudou sobre isso, que é Masaru Emoto, né, das transformações da água por pensamento, tá? É interessante não deixar ela em ambiente, tá, Elizabeth? Seria interessante. Vamos entender assim. É um remédio, vamos tratar ela como um remédio. Assim como aquelas pessoas que perguntam se pode colocar no filtro da água, né? Quando ela é fluida para o teu pensamento, para aquilo que tu desejou. Então é mais fácil você mentalizar na parte da frutificação que a minha água do filtro seja fluida. Peça para eles vão ali fluir a tua água do filtro. E lembre-se, teu pensamento até pode melhorar a água. Se tu botar boas energias, assim como se tu ficar falando coisas ruins perto da água, ela se transforma. Até tu diante de um copo d'água que você vai ingerir no teu dia a dia normalmente, tá? Bom, me estendi hoje pra caramba. Ficou um monte de coisa aqui. Agradeço a todos a presença, a participação. Se deixar, né? Preciso de uma campainha, eu saio falando aí, então me desculpa. É que é difícil, a gente não consegue comentar todos eu notei, os nomes. Se vocês vissem aqui, uma folha enorme aqui, né? Até de agradecimento às pessoas, mas fica no coração, tá? Pode ter certeza que todos foram lidos. Todos foram lidos. E a gente gosta muito de coração mesmo. Até o Sculpider aqui, né? Só não diz os nomes. Eu tinha medo daquela passarela, viu, Sculpider? Isso que eu ia comentar. Não, o Sculpider falou, aconteceu uma coisa muito horrível numa passarela. Aquela passarela foi desmanchada, porque ninguém passava por ela, né? Encontraram... Sim, eu era criança, era uma de madeira, eu acho que era, de madeira, era de madeira essa... Não revela a tua idade, você vai dizer que era de criança, já faz muitos anos. Capaz. Pessoal, é só olhar na live que eles vão ver a idade que a gente tem. Tem a live que nós falamos na cidade. Eu nem sei se a gente fala. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus, tá?
É bom essa amizade, é bom esse carinho, porque isso aqui é um encontro de espíritos amigos. Então desejo a todos tudo de bom mesmo, que os lares de vocês se harmonizem, tá? Fiquem agora então com o passe musical do Eri, que isso realmente é uma bênção dentro de uma casa. Boa noite a todos, pessoal. Uma boa noite a todos, até quinta-feira às 20 horas novamente. Ótima semana para vocês. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br